Senhora Deputada Presidente, quero cumprimentar as delegações aqui presentes hoje e agradecer o contributo que estão a prestar nesta discussão no quadro da Assembleia da República. Quero saudar a LPN, a Quercus, o Giota, agradecer a reflexão que trazem hoje e, de resto, as intervenções que têm feito, que não começaram hoje, já vêm de trás, designadamente até em relação a esta matéria concreta. E os alertas que deram oportunamente, assim que estas questões vieram para cima da mesa. Identificamos-nos muito com o sentido, eu diria, central e fundamental do alerta e da reserva que trazem e que nós temos procurado também sublinhar nesta discussão, que é nestas discussões, em todas elas e nesta em particular, precisarmos como pão para a boca de uma visão de planeamento estratégico para o desenvolvimento e de uma visão de ordenamento do território de forma integrada. Pensar as coisas de uma forma harmoniosa e de uma forma integrada e não ad hoc e sabe-se lá com que motivações. E acrescentando aqui, eu diria, de uma forma consentânea com a legalidade democrática. De uma forma consentânea com a legalidade democrática. Porque às vezes há comparações muito infelizes com aquilo que se fazia no tempo do engenheiro Eduardo Pacheco. Como se os tempos fossem semelhantes. Nós não queremos que os tempos voltem a ser como eram no tempo do engenheiro Eduardo Pacheco. Diz ali o Sr. Deputado do PSD, mas fizeram-se boas coisas. Isto só por si já é preocupante. Estes comentários em à parte. Quando a gente ouve isto, ficamos logo ainda mais preocupados do que estávamos. Ora, como eu não quero pagar o preço que foi pago e que está a ser pago ainda hoje pelas boas coisas que se fizeram e à maneira que se fizeram no tempo do engenheiro Eduardo Pacheco, é preciso que nós coloquemos no espírito do Portugal democrático que temos que ser, a pergunta: o que é que nós queremos fazer ao nosso território? E esta é uma questão que, independentemente de qualquer discussão setorial sobre estratégias de transportes, que são uma componente indissociável, como é evidente, ou de qualquer estratégia, como é que se diz, do fomento industrial, ou da reindustrialização e por aí fora, nós temos que pensar o território e temos que pensar a vocação que queremos fazer, conferir e atribuir ao uso do território de uma forma integrada e de uma forma harmoniosa e de uma forma sustentável no bom sentido da palavra. Pode ter, na minha opinião, um bom sentido. Nesse quadro é preocupante esta ausência total de fundamentos que justifiquem ou que comprovem a necessidade ou a adequação ou sequer a viabilidade de um projeto destes. E temos falado hoje e noutros dias dos falhanços económicos terminais deste género por essa Europa fora. Muito parecidos com isto. Aliás, com uma nuance, é que quando nós falamos de casos de Amsterdão ou do caso de Wilhelmshaven na Alemanha, que eu saiba, não foi preciso fazer dragagens nos canais da Barra, lá dos sítios, para passar de 14 metros para 16 metros e meio. Aqui vai ser. Se calhar aqui vai ser, ao contrário do que noutros sítios teria sido. Quando se anuncia 16 metros e meio de profundidade ao zero hidrográfico neste terminal, não se está a falar da necessidade de intervenções profundas ao nível hidráulico do sistema do estuário. E quando eu digo o sistema do estuário, não é só aquela preocupação de como é que a gente chega, vindos do mar, até ao terminal de trafaria. É as implicações que isto tem no sistema da bacia hidrográfica. E eu pergunto se existe alguma reflexão ou algum aprofundamento que possa ser aqui proporcionado nesta discussão em relação a isso. Porque nós ouvimos... poderá ter sido 300 metros e não 800, hectares. Em vez de hectares, em vez de 800, poderá ser 300. Aquilo que foi dito há pouco, tive aqui a ver os apontamentos, falou-se, mas 300 hectares são 300 hectares de aterro. E tal, o professor Jonas de Melo está a dizer, é uma Expo 98. Um engenheiro civil com muita experiência nestas coisas, que é o engenheiro Cerejeira, José Cerejeira, falava de uma
Exatamente. Nesse artigo que aí está, falava de uma movimentação de aterro de 9 milhões de metros cúbicos. É só aqui é de facto 300. Isto foi mesmo já problema de falta de óculos da minha parte. Considerado esclarecido o número em causa, vamos continuar com a intervenção final já do Sr. Deputado Bruno Dias. Eu, como diz o outro, eu não faço questão de ter razão, até que o meu camarada matemático Bento Juscaraça dizia que só não receio o erro só porque estou pronto sempre a corrigi-lo. A ideia que eu tenho é que este artigo falava em 9 milhões de metros cúbicos de aterro. E isto levanta preocupações profundas em relação à intervenção no sistema, digamos, da bacia hidrográfica do Tejo. Eu gostava de perguntar como é que enquadram as estruturas que aqui estão, a LPN, o GEOT, a Quercus, esta situação de um projeto desta dimensão e deste impacto, deste evidente impacto, porque eu presumo que seja impossível fazer com que isto seja minimizado ao ponto de isto ser o equivalente a um porto de abrigo. Ou um esporãozito na cova de vapor. Mas é que quando eu falo nisto, estou-me a lembrar que ao longo dos últimos anos, que coisas é que foram colocadas ao longo do tempo para iniciativas e projetos naquele território. Parques de campismo que têm que sair, diz o PAOC. É um facto. Aquela faixa costeira. O esporão para a cova do vapor, não por razões ambientais. 5 planos de pormenor, decorrentes do estudo de enquadramento estratégico para a Costa da Trafaria, não por razões ambientais. A CRIPS com mais de uma via para cada sentido, sem discordar do que foi dito sobre as adequações à necessidade, mas foi rejeitada por razões ambientais. Ficou uma via para cada sentido. Ficou, é assim que está, não se discute, mas foi eminentemente por razões ambientais. A ligação de transporte fluvial em ferry, não por causa das correntes, à Trafaria. Dito pela Transtejo ao longo dos anos, em resposta escrita do Governo, há uns anos, aqui à Assembleia, ferry para a Trafaria, não por razões das correntes. Está lá o canceeiro, o ferry é que não podia ir por causa das correntes. E eu pergunto, terminal de contentores com 1 milhão de TEU de capacidade, com ferrovia pesada, que atravessa a Riba em túnel e sai do outro lado em viaduto, dá a volta à cova de vapor e aterra na Trafaria. Como é que isto pode ser sequer equacionado? Como é que a pergunta pode ser feita? Faço-me entender. Ou seja, se estas coisas que foram todas liminarmente inviabilizadas, como é que se pode admitir a possibilidade desta matéria ser colocada em cima da mesa? E terminando com esta pergunta, porque a frase foi dita, e não foi dita só hoje, foi dito que este projeto, o Terminal da Trafaria, o hipotético e o Terminal da Trafaria, já foi objeto de avaliação ambiental, designadamente nos processos de revisão do PROTEMION. Eu pergunto se alguma vez alguém ouviu falar nisto. Do ponto de vista do APOR, ou da eventual aceitação que isto poderia ser, ou de etapa cumprida, se o processo não oferecesse quaisquer dúvidas. E eu termino com esta pergunta. Se é admissível, numa estratégia de desenvolvimento de um sistema portuário e de um estuário como este, uma total ausência em relação à pesca, tendo em conta precisamente a interação das atividades económicas e do uso do território relativamente a este tipo de atividades humanas e da interação com o meio. Muito obrigado.